Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o quarto domingo do tempo da Páscoa, nós começamos a ouvir o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é o capítulo do Bom Pastor. Neste tempo pascal, nós já lemos na oitava da Páscoa os relatos da ressurreição. Já lemos na segunda semana da Páscoa o capítulo 3 do Evangelho de São João sobre o batismo. Acabamos ontem de ler o capítulo 6 do Evangelho de São João sobre o pão da vida e começamos hoje o capítulo 10 do Evangelho de São João sobre o bom pastor. Porém, antes de falar do bom pastor, Jesus se identifica com a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Para que nós entendamos um pouco este evangelho, é preciso que nós nos transportemos para os costumes do pastoreio daquela época. Os pastores, diferentemente de nós ou do nosso hábito pastoril, os pastores de Israel, como os pastores da Europa, e até mesmo no passado os do nosso Brasil, não mantinham as ovelhas dentro das suas propriedades. As propriedades não eram tão particulares como hoje nós fazemos questão de cercar aquilo que é nosso e assim por diante. Não, os pastores tinham liberdade de andar pelos campos e levar suas ovelhas, às vezes, longe, distante, quilômetros de suas casas. Talvez porque em Israel a pastagem não é abundante, pelo contrário, é escassa. Os pastores tinham que andar muito com seus rebanhos para encontrar pastagens e para encontrar água. E na maioria das vezes passavam dias distantes de casa com os seus rebanhos. E isso era o hábito de todos os pastores. Por isso, de distância em distância, haviam os redis. E o que eram os redis? Os redis eram construções de pedra, não muito altas, mas feitas com as pedras encontradas ali, normalmente de forma circular, para que não houvessem cantos, pois os cantos eram lugares propícios para uma grande ameaça às ovelhas, que são aquele bichinho que pica com a cauda, como é que chama? Escorpiões, muito bem. Os escorpiões gostam do canto e são uma ameaça às ovelhas. Então os redis eram normalmente circulares, para que não houvesse cantos propícios aos escorpiões, e eram muretas de pedra de uma certa altura. Mas esses redis não tinham porteira, eles tinham apenas porta. O que é isso? Eles tinham o espaço da porta. Aliás, a porta é o espaço. Nós é que fechamos este espaço e chamamos de porta aquilo que veda a porta. Mas os redis tinham o espaço da porta, mas não tinham nenhuma vedação. Por quê? Porque aqueles espaços eram públicos. Aqueles espaços eram a serviço de diversos pastores. E os costumes eram assim. Os pastores aproximavam-se ao entardecer de um redil, colocavam ali suas ovelhas. Vinha outro pastor com outro rebanho, colocava dentro do mesmo redil o seu rebanho. E assim, dentro de um único redil, reuniam-se para a noite diversos rebanhos. Mas vocês sabem que as ovelhas são todas parecidas. Não é que um rebanho seja branco, outro amarelo, outro azul, outro verde.
Não. Depois que as ovelhas entravam para o redil, eram como se fosse um só rebanho. E então os pastores, para poderem descansar durante a noite, revezavam-se na porta do redil. Alguns pastores dormiam em suas tendas, enquanto um pastor dormia, se é que dormia, deitado no espaço da porta, encostado numa parte, com os pés na outra parte. De modo que qualquer coisa que fosse entrar no redil tivesse que passar por ele. E daí a expressão, só se você passar por cima do meu cadáver. Você deitava-se na porta para que nada entrasse no redil para ameaçar as ovelhas, mas também nenhuma ovelha saísse do redil durante aquela noite. Esse era o trabalho noturno do pastor. O pastor era o guarda das ovelhas. Por quê? Porque nesses campos haviam duas grandes ameaças. A primeira ameaça sempre tentava entrar pela porta, e eram os lobos. E cabia ao pastor afugentar os lobos do seu redil. O lobo só entraria se passasse pela porta. Mas havia uma outra ameaça, que eram os ladrões e assaltantes. E esses, diferentemente, nunca entravam pela porta. Eram mais espertos que os lobos. Sabiam que não podiam passar por cima do pastor, e para passar teriam que fazer dele um cadáver e passar por cima do seu cadáver. Por isso os ladrões e assaltantes evitavam a porta, porque a porta era esse lugar da segurança, esse lugar da proteção do rebanho. Então os assaltantes subiam por outro lugar. Os assaltantes pulavam a mureta e transportavam por cima das muretas, que não eram lá tão altas, porque não sei se você sabe, as ovelhas não pulam. Elas não têm o nervo da perna que nos capacita para o salto. Então as ovelhas não pulam, elas não conseguem se elevar. Por isso as muretas podiam ser relativamente baixas. Mas isso facilitava o trabalho dos ladrões, que entravam e punham as ovelhas para fora do redil por cima da mureta. Jesus no Evangelho deixa claro que nem os lobos nem os assaltantes podem ter acesso ao seu rebanho. Por isso ele é a porta que nos protege dos lobos, mas ele é também o bom pastor que protege dos assaltantes. E qual é a diferença do pastor para o assaltante? Há duas diferenças fundamentais e nós precisamos estar muito atentos, porque nós vivemos entre lobos e assaltantes. A primeira diferença é que o pastor dá a vida por suas ovelhas. O assaltante, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. O bom pastor, ao fazer-se porta das ovelhas, ele está pondo em risco a sua própria vida, porque o lobo vai atacar, em primeiro lugar, ao pastor que está na porta, para depois chegar às ovelhas. O assaltante, percebido pelo pastor que está na porta, será enfrentado com galhardia pelo pastor que cuida das ovelhas. Então a primeira diferença entre pastores e assaltantes e lobos é esta. O lobo e o assaltante querem alimentar-se das ovelhas, querem usufruir das ovelhas, querem as ovelhas para seu serviço e sustento. Enquanto o pastor
dá a vida pelas ovelhas. E dando a própria vida pelas ovelhas, dá vida às ovelhas. Cuida da vida das ovelhas. Meu irmão, minha irmã, no mundo em que nós vivemos, como ovelhas do bom pastor, nós precisamos discernir com muita seriedade quem são os bons pastores, como Jesus, e quem são os maus pastores, como o lobo e o assaltante. Há muitos no meio de nós. Não digo que seja fácil, porque tal como as ovelhas distinguem entre brancas, azuis, amarelas e verdes, também entre nós os pastores não são facilmente distinguíveis. É preciso discernimento. É preciso obediência à palavra de Deus para que nós consigamos separar os pastores dos lobos e dos assaltantes. Por isso, a segunda qualidade, a segunda relação entre ovelhas e pastores pode muito nos ajudar. Quando amanhecia o dia, e os pastores, depois da noite de descanso, iam continuar a sua saga pelos campos à procura de pastagem e de água pura para as ovelhas beberem. Como é que os pastores separavam aquelas ovelhas misturadas que não eram facilmente distinguíveis? Os pastores separavam as ovelhas pela sua voz. E isso é muito curioso. Eu, nos tempos que morei em Portugal, tive a oportunidade de participar de uma tosquia, de ver muitos rebanhos que iam pelas estradas. E é curioso porque é muito diferente do nosso hábito pastoril com o gado, com as vacas e bois. Nós aqui, quando queremos conduzir vacas e bois, nós temos que ir atrás, tocando as vacas e os bois pelo caminho, tangendo-os pelo lado para que não se desviem do caminho. As ovelhas são absolutamente diferentes. E isso faz com que o pastor de ovelhas seja diferente do pastor do gado. O pastor de ovelhas, ele não vai atrás. Ele não precisa tocar as ovelhas, nem tangê-las pelo lado. O pastor de ovelhas vai à frente e ele vai chamando as ovelhas com a sua voz. As ovelhas conhecem o timbre da voz do pastor. O pastor normalmente vai à frente do rebanho com um grito, com um som típico seu. Ei, ei, ei! E as ovelhas conhecem não propriamente o grito, porque ele pode dizer outras coisas, ele pode cantar músicas pelo caminho. As ovelhas conhecem o timbre da sua voz. E conhecendo o timbre da sua voz, elas o seguem por onde ele for. E assim acontecia no redil pela manhã. Um pastor chegava à porta do redil e começava a chamar as ovelhas. Chamava-as pelo nome, sim, mas o mais interessante, as ovelhas conheciam o timbre da sua voz e por isso só saíam do redil as ovelhas daquele pastor. As ovelhas do outro pastor, que tinha dormido ali naquele redil também, não saíam, porque aquele pastor que as chamava não era o seu. Aquele timbre de voz não era o do seu pastor. As ovelhas sabiam distinguir o pastor do assaltante, do ladrão, pelo timbre da sua voz. Essa é uma tarefa que também nós temos. Nós temos que distinguir
pelo timbre da voz, aqueles que são bons pastores, daqueles que são ladrões e assaltantes. Mas como é que nós conhecemos o timbre da voz de alguém? Nós conhecemos. E é importante nós aqui lembrarmos, porque estamos no tempo da Páscoa, que Maria Madalena, na manhã da Páscoa, no jardim do sepulcro, conheceu o timbre do bom pastor. Maria Madalena achava que aquele homem que falava com ela era o jardineiro. Mas quando aquele homem disse Miriam, o seu nome, ela reconheceu o timbre da voz do bom pastor e respondeu Rabuni, que quer dizer meu mestre, meu pastor. Assim devemos ser nós. Ovelhas do rebanho de Cristo, nós temos que conhecer o timbre da voz de Cristo, o timbre da voz do bom pastor. E devemos reconhecer nos diversos pastores, naqueles que se apresentam a nós com uma missão pastoral, seja de presbíteros, pastores, bispos, líderes políticos, lideranças sindicais, qualquer tipo de liderança, sejam também as lideranças da internet, um campo de lobos e assaltantes que existem hoje. Nós devemos saber distinguir a voz do bom pastor. E para distinguir a voz do bom pastor, só há um caminho. Como para distinguir a voz de qualquer pessoa, só há um caminho. Nós, aqui de Careaçu, reconhecemos com facilidade o timbre de voz do Paulo. Se o Paulo cantar em segredo, sem que nós o vejamos, todos nós sabemos que é o Paulo, não é verdade? Todos nós conhecemos o timbre do Paulo. Mas por que é que conhecemos o timbre do Paulo? Porque ouvimos a sua palavra. Não há como conhecer o timbre da voz de alguém sem escutar a sua palavra. É a palavra que nos transmite o timbre da voz. Por isso, para conhecer a voz do bom pastor e reconhecer este timbre nos verdadeiros pastores, o caminho é conhecer e escutar a palavra. Meu irmão, minha irmã, fique muito atento, porque hoje até mesmo a palavra de Deus é usada por ladrões e assaltantes para tentar nos enganar. Mas o que as ovelhas conhecem não é a palavra do pastor. A palavra até o lobo e os assaltantes conhecem. O que as ovelhas conhecem é o timbre do bom pastor. Muita atenção para isso. Nem todos aqueles que usam a palavra de Deus são bons pastores. Muitas vezes usam a palavra com a má intenção de enganar, de ludibriar as ovelhas do bom pastor. Usam a palavra, usam os símbolos religiosos, usam de várias artimanhas justamente para enganar e ludibriar as ovelhas. Para quê? Para roubar, matar e destruir. Porque não são bons pastores, são ladrões e assaltantes. Mas nós, ovelhas do rebanho do bom pastor, que nos esforçamos pelo conhecimento da palavra, para habituar-nos, como Maria Madalena, ao timbre do bom pastor, reconhecemos sempre, não a sua palavra, repito, mas o timbre da sua voz na voz dos verdadeiros pastores. Nós temos uma hercúlea tarefa, uma tarefa grande, uma tarefa de Hércules, que é, no mundo de hoje,
distinguir, e melhor, discernir, separar os bons pastores dos ladrões e assaltantes. Porque eles tentam nos ludibriar e tentam nos pôr contra os verdadeiros pastores. Tentam denegrir os verdadeiros pastores, tentam enganar as ovelhas falando mal dos verdadeiros pastores. E nós precisamos, mais do que nunca, de verdadeira sabedoria. Meu irmão, minha irmã, eu termino pedindo a você que me ouve, a você que me acompanha nesta transmissão: jamais troque os bons pastores por ladrões e assaltantes. Eu tenho visto, nos dias em que nós vivemos, cristãos até bem intencionados, mas enganados pelo timbre dos ladrões e assaltantes, trocar os verdadeiros pastores da igreja por blogueiros neoconvertidos da internet, que nem sequer são católicos, mas se arrogam em representar o povo de Deus, o povo católico, mais do que aqueles a quem o próprio Senhor concedeu o dom do pastoreio pela ordenação presbiteral e episcopal. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Há muitos ladrões e assaltantes querendo ser pastores, mas são incapazes mesmo da sua abordagem de fé. Jamais seriam pastores na Igreja de Cristo. Jamais seriam sequer presbíteros, quanto mais bispos. Por isso, não são pastores de verdade. São ladrões e assaltantes, que querem apenas usar das ovelhas para seu bel prazer, para seu sustento e para roubar, matar e destruir a Igreja de Cristo. Por isso, afine o seu ouvido à palavra de Deus, porque afinando o seu ouvido à palavra, você vai conhecer o timbre dos bons pastores. Repito porque isso é muito importante. Não é conhecer a palavra, porque a palavra, nós sabemos, até o diabo usa para tentar Jesus, como usou, e para nos tentar a nós. Não é a palavra que nós conhecemos, não é a palavra que nós precisamos conhecer para ser critério de distinção e de discernimento. É claro que precisamos conhecer a palavra, porque só ela nos dá o conhecimento do timbre do bom pastor. Nós precisamos, pela palavra, conhecer o timbre do bom pastor. Porque quando ouvirmos ladrões e assaltantes usando a palavra, nós imediatamente saberemos que não é hora de sair do redil, porque este não é o nosso pastor. Este não é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Aprofundemos o nosso conhecimento da palavra, mas busquemos na palavra o timbre do bom pastor. Porque esse discernimento é hoje mais do que nunca absolutamente necessário. Nestes tempos confusos em que nós vivemos, que já são confusos pela pós-modernidade e continuam ainda intensificadamente mais confusos com esta fragilidade que nós vivemos da pandemia, nós podemos muito facilmente deixar a segurança do redil e ir atrás de ladrões e assaltantes. Mas atentemos, o bom pastor deu a sua vida por nós e continua a nos guiar pelos legítimos pastores da sua igreja. Amém.